Queridos e amados irmãos, estamos entrando mais uma vez aqui no Facebook para falar do amor de Deus. E nessa tarde tão abençoada estaremos falando um tema super abençoado para os amados irmãos. Estaremos falando um tema super abençoado. Um tema que vai sacudir a sua vida espiritual. Um tema que vai falar direto ao teu coração, amém? Oh, glória a Deus! Uma tarde linda aqui em Belo Horizonte, muito calor, gente, muito quente, viu? Tá muito quente aqui em Minas Gerais. E hoje à tarde eu quero falar sobre a oração de Daniel. Eu quero falar sobre oração. Daniel capítulo 9. É isso aí, gente. Se você quiser ir compartilhando, você vai. Oração. Daniel capítulo 9. Tânia Maria, minha querida amiga Tânia Maria, um grande abraço, irmã Tânia. Deus te abençoe, minha querida. Daniel capítulo 9, versículo 1. Aqui fala sobre o jejum de Daniel, a oração de Daniel, a consagração de Daniel. No ano primeiro do rei Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto, a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e do teu juízo. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel está confessando o pecado da nação para Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, os homens de Judá. Aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e os de longe, em toda a terra, por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti ao Senhor, a nos pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Daniel está confessando o pecado do povo que ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Impressionante esse texto. Cativeiro da Babilônia. Impressionante. Esse texto nos traz a responsabilidade de orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Traz a responsabilidade de orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Traz a responsabilidade. O livro de Daniel, capítulo 9,
até o versículo 1 ao versículo 27. Claro que eu não li todo o capítulo para os amados irmãos, que é muito grande o texto. E esse texto sagrado revela o valor do jejum na vida de Daniel. A Bíblia destaca a grande importância do jejum entre o povo de Deus, o seu efeito positivo na vida das pessoas. Grandes homens de Deus e tiveram grande vitória por meio do jejum. O jejum provoca uma reação divina benéfica em favor dos penitentes. Esdras foi abençoado através do jejum. Ele orou ao Senhor para obter uma jornada feliz para ele, o povo e seus filhos. Moisés também tenha sido o homem que mais jejuou na Bíblia. Moisés. Acredita que Moisés tenha jejuado cerca de 80 dias e 80 noites. Olha só, gente, que bênção, hein? Meu Deus. O capítulo 9, ele contém a oração de Daniel para o povo que ainda estava no exílio. E bem como na visão das 70 semanas de Daniel. Visão das 70 semanas de Daniel. A oração de Daniel expressa a sua petição. Uma petição séria para os seus companheiros hebreus, quando ele confessa o seu pecado e pede ao Senhor para trazer a restauração para eles em pleno cativeiro. Para eles em pleno cativeiro. Para eles em pleno. É tão bom quando a gente tem alguém orando pela gente, né? Quando a gente sabe que tem alguém que está sempre em oração, intercedendo, orando, intercedendo por nós. Daniel lhe confessava o próprio pecado dele. Ele confessava o seu próprio pecado e também confessava o pecado da nação para Deus. E Daniel pedia também uma restauração. Uma restauração. Em resposta a Daniel, porque o capítulo 9 aqui mostra que Daniel ficou 21 dias orando a Deus. Há muitas igrejas, há muitos irmãos que costumam fazer a campanha de Daniel, nos 21 dias de Daniel. Não é fácil não, meu. Em resposta à oração de Daniel, o anjo Gabriel veio para Daniel, para dizer a Daniel que ele tinha vindo para lhe dar compreensão sobre o futuro de Israel. Você precisa compreender o que nos reserva o futuro. E ele dizia também que Daniel era muito amado por Deus. Muito amado por Deus. Gabriel então desdobrou as palavras, dando o panorama das 70 semanas que Deus havia determinado para Israel. 70 semanas. 70 semanas é muito tempo. E nós sabemos que cada dia dessas semanas confere-se um ano. Daniel estava no primeiro ano de governo do rei Dario. Ele foi feito rei sobre o reino dos caldeus. Daniel ele orou com base na palavra e na vontade de Deus. O fundamento da oração de Daniel tinha Deus
e a palavra de Deus. Daniel sabia que só Deus poderia ajudá-lo e só Deus poderia abençoá-lo naquele lugar, naquele reino. Daniel, ele orava dentro da palavra e fundamentado na vontade de Deus. Mas nós sabemos, Daniel também tinha muita fervura, muito fervor na oração. Ele chorava, ele clamava, era fervoroso. Se você ler 9, versículo 3, disse que e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, nosso Deus, para o buscar com oração. Eu rogava com jejum e pano de saco e cinza. Então, Daniel, ele trazia, acompanhado da sua oração, ele trazia o jejum, ele trazia o fervor, ele trazia o pano de saco e cinza. Mostra a humildade de Daniel. Era também caracterizado pela autonegação de Daniel. Daniel estava dizendo: Senhor, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Ele dizia: Senhor, eu sou fraco. Eu não tenho condições. Estou sozinho aqui no reino. Aqui na Babilônia, Senhor, só eu sou dado à oração. Nenhuma parte da Bíblia diz que Sadraque, Mesaque, Abdenego eram pessoas de oração. Rose, seja bem-vinda, irmã Rose. Deus te abençoe, minha querida. Ele orava. Daniel, ele dizia: Senhor, olha, Rodrigo Mexicano, seja bem-vindo. Rose, seja bem-vinda. Daniel dizia que, olha, Senhor, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu estou fraco, eu preciso da tua ajuda. O seu povo pecou contra ti. O seu povo está no cativeiro. Eles estão sofrendo. Eles estão sozinhos, solitários. Ele começou a dizer a Deus: eu sou tão fraco, eu estou sozinho, eu não tenho condições de fazer o que tu está mandando que eu faça. Em Daniel 9:4, olha o que diz: e orei ao Senhor meu Deus e confessei: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia. Pecamos e cometemos iniquidade. Olha o que Daniel fala: pequei e cometi iniquidade. Eu procedi impiamente. Daniel não disse: eu sou santo, Senhor. Eu sou santo, eu sou isso, aquilo. Mas Daniel falava: eu também pequei. Eu também falhei. Meu Deus. Ele não tinha nenhum egoísmo com o povo de Deus. Quando ele se colocava no meio da turma: pecamos e cometemos pecado. Eu fui rebelde com o povo, fomos rebeldes. Fugimos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha, fortalecido pela confissão. E Daniel foi fortalecido pela confissão, porque quando ele confessa o pecado do povo, ele confessa o pecado dele, você é fortalecido. A oração de petição.
A oração de arrependimento, a oração que você está pedindo a Deus perdão por algo que você tenha cometido e que você tenha feito. Oh, Jesus, isso é maravilhoso. Fortalecido pela confissão, dependente do caráter de Deus. Olha, Daniel sabia, ó Senhor, o teu caráter, ele é genuinamente santo. Quando você está buscando a Deus, você tem que entender que você está buscando um Deus que é 3 vezes santo, um Deus que tem um caráter genuíno, sem defeito, perfeito, reto. Daniel, ele dizia, Senhor, Tu és um Deus de caráter, Tu és um Deus. Olha o que ele diz no versículo 15. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tirou Teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhou para Ti um nome, como você vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. Olha, por isso que Ele é um Deus de caráter. Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus de palavra. Ele disse que o seu povo ficaria cativo por algum tempo, mas eu vou resgatá-los como um forte de ferro. Aleluia. A oração de Daniel tem como objetivo a glória de Deus. A glória de Deus. Quando você for a Deus, orar a Deus, buscar algo de Deus, você tem que ir para buscar algo grande de Deus. Não porque é algo grande de Deus, porque você tem um Deus grande. Você tem um Deus grande. Rodrigo, você tem um Deus grande. Rosimeire, você tem um Deus grande. Tânia Maria, você está me assistindo, minha querida? Você tem um Deus grande. Quando você for a Deus, vá a Deus para pedir algo grande. Não peça a Deus um prato de comida. Não peça a Deus uma semana de provisão. Não peça a Deus o emprego de um salário mínimo. Peça a Deus algo grande. Porque o seu Deus é grande. Porque o seu Deus é grande, o seu Deus é tremendo, o seu Deus é gigantesco. Aleluia. Davi, quando foi orar a Deus, ele dizia, dê-me as nações como herança. Ele disse para Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Ele disse para Jacó, olha, isso tudo eu te darei a ti, eu prometi para o seu avô, eu prometi para o seu pai, eu prometi para o seu avô Abraão, fiz a promessa para o seu pai Isaque, e agora, Jacó, eu estou fazendo para você, eu te darei esta terra toda por herança, eu te darei o Líbano, eu te darei esta terra que você está pedindo. Aleluia. E Daniel orava buscando a glória de Deus. Daniel, ele ora dizendo no versículo 19, o Senhor ouve, o Senhor perdoou, o Senhor atendeu, o Senhor operou sem tardar. Olha no versículo 19 do capítulo 9 de Daniel, como que Daniel ora agora. O Senhor ouviu, o Senhor perdoou, o Senhor atendeu, o Senhor operou sem tardar.
por amor da gente, o Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo chamou pelo seu nome. Glória a Deus. Daniel agora ele muda a direção da oração. Ele estava orando, fazendo uma petição. Como objetivo a glória de Deus. Só que agora Daniel está orando, dizendo a ele: agora eu estou aqui para te agradecer. Gratidão. Porque o Senhor perdoou. Porque o Senhor nos atendeu e o Senhor operou. Por amor de ti mesmo. Aleluia. Nós temos um Deus que perdoa. Nós temos um Deus que ouve. Nós temos um Deus que não atrasa. Nós temos um Deus que nos glorifica. Nós temos um Deus que ouve a nossa súplica. Nós temos um Deus que sempre está vindo. Nós temos um Deus que sempre está agindo. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. A oração de Daniel é baseada na palavra. A oração dele é baseada na palavra, Rosemeire. Na palavra. Daniel estava lendo o livro de Jeremias. Jeremias. Ele estava lendo o livro de Jeremias. Jeremias. Jeremias, o profeta chorão. Em seus estudos, estudando o livro de Jeremias. Daniel, ele era um prisioneiro de guerra. Daniel estava num campo de concentração. Daniel estava cativo na Babilônia. Ele era um hebreu. Ele foi para a Babilônia com 12 anos de idade. Levado cativo. Os seus pais eram hebreus. Os seus pais eram hebreus. E Daniel foi levado para ser um dos funcionários do rei na Babilônia. Aleluia. Glória a Deus. Prisioneiro de guerra. Mas ele podia entender a vontade de Deus para as nações, porque ele estudou a Bíblia. Ele sabia qual era a vontade de Deus para as nações. Ele sabia. Ele sabia. Talvez você está me assistindo agora à tarde aí, eu não sei aonde que você está agora. Talvez você é prisioneiro de alguma coisa e eu não sei. Talvez você é prisioneiro de uma doença. Talvez você é prisioneiro de uma dívida. Talvez você é prisioneiro de um casamento destruído. Talvez você é prisioneiro de algo que você está querendo se libertar. Talvez você é prisioneiro de um trabalho que você está querendo ficar livre dele. Eu não sei qual é a sua prisão. Eu não sei qual é a sua prisão.
Eu não sei aonde que estão os seus grilhões e as suas correntes. Talvez você também tenha sido um prisioneiro de guerra do inferno. Talvez você é prisioneiro do álcool. Talvez você é prisioneiro das drogas. Talvez você é prisioneiro da pornografia. Talvez você é prisioneiro dos xingamentos. Talvez você é prisioneiro de uma doença, da diabetes, problema de coração. Eu quero te dizer a você nesta noite, Daniel disse: o Senhor nos perdoou, o Senhor nos ouviu, o Senhor nos atendeu, o Senhor veio, o Senhor veio. Olha, o Senhor ouviu, o Senhor perdoou, o Senhor atendeu, o Senhor agiu. Ele agiu sem tardar, por amor de nós, por amor de ti mesmo, por amor de Daniel, por amor de cada um de vocês que estão me assistindo agora. Escute-me que eu estou te falando. Os seus grilhões podem cair hoje por terra. A sua dor pode acabar agora. A sua vida pode ter uma guinada agora de 100 graus, Rodrigo Mexicano. Aleluia. Ele encontrou em Jeremias capítulo 25 e 11 a promessa de Deus. Foi lá. Ele encontrou em Jeremias capítulo 25. Ali estava a promessa de Deus. De que os exilados judeus voltariam para casa após 70 anos de cativeiro babilônio. Glória a Deus. Estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa. Ele podia entender a vontade de Deus. Após 70 anos de cativeiro com a promessa de Deus, Deus ouviu. Deus ouviu. Não importa quanto tempo que você tem clamado, não importa quanto tempo que você tem passado por esta luta, não interessa quanto tempo que você está neste cativeiro, não importa quantos momentos você tem passado de sofridão na sua vida, eu tenho a profecia para dar a você nesta tarde. Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouviu. Eu estou falando de um Deus que ouve. Eu estou falando de um Deus que vem. Estou falando de um Deus que trabalha. Estou te falando de um Deus que nos ama. Estou falando de um Deus que vem nos socorrer. Estou falando de um Deus maravilhoso.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Ele é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Daniel orou de acordo com a promessa de Deus, e Deus ouviu. Ele orou de acordo com a promessa de Deus. E orando dentro da promessa de Deus. Messias Fernandes, um grande abraço, meu querido presbítero e pastor aí de Ribeirão Preto, São Paulo, em nome de Jesus. Grande abraço, Messias Fernandes. Meu querido presbítero, você anda meio sumido. Ele orou de acordo com a promessa de Deus. Olha, Daniel orou de acordo com a promessa de Deus. E se você orar também de acordo com a promessa de Deus, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Daniel. Deus ouviu. Deus ouviu. E toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e essas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Um abração para a pastora Camila, pastor Felipe dos Santos. Jeremias prometeu que depois de 70 anos os judeus poderiam retornar a Jerusalém. Eu vou dizer para você nesta noite: um cativeiro não dura a vida toda. Uma tribulação não dura a vida toda. Uma tempestade não dura a vida toda. Uma luta não dura a vida toda. Chega o momento que a luta vai embora. Chega o momento que a tribulação é vencida. Chega o momento que a tempestade é vencida. Chega o momento que Deus ouve as suas orações. Chega o momento que Deus vem para colocar a tua casa em ordem. E eu creio pelos olhos da fé que Deus está operando um grande milagre hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus disse a Jeremias: eu vou visitar o meu povo na Babilônia, eu vou voltar para a Babilônia, eu vou tirá-los da Babilônia, eu vou cumprir a minha boa palavra, para te fazer voltar a este lugar, para te fazer regressar a este lugar. Jeremias 29:10, Deus falou: eu vou trazê-lo de volta. Eu vou trazê-lo de volta.
Aqui você observa que tem 5 pontos básicos nesta oração de Daniel. Primeiro, Daniel confessa o pecado, nós pecamos. Segundo, Daniel, em confissão de vergonha, estamos cobertos de vergonha. Terceiro, confirmação pela palavra de Deus, ele confirmou a palavra do Senhor. Em quarto lugar, consenso de desprezo. O seu povo tornou-se uma censura para todos aqueles ao nosso redor. Agora Daniel é um servo conciliador. Agora nosso Deus ouça seu servo e a sua súplica. E para o seu bem, ó Senhor, deixe seu rosto brilhar em seu santuário desolado. Deixe o seu rosto brilhar no santuário desolado. Deixe o seu rosto brilhar de novo na minha vida. Deixe o seu rosto brilhar de novo em nossas vidas. Deixe o seu rosto brilhar de novo em nossas vidas. Ele está dizendo: é hora dos gaúchos levantar o clamor a Deus. A oração de Daniel foi essa: ó Senhor, deixa seu rosto brilhar em seu santuário desolado. Ele voltou seu rosto para Deus. Antônio Brito, um grande abraço. Ele ainda tinha Deus até na Babilônia. Deus não perdeu Daniel e Daniel não perdeu Deus. Ele ainda tinha Deus até na Babilônia. Ele estava buscando uma resposta de Deus por meio de orações e por meio de súplicas. Ele se aproximou de Deus após o jejum, vestindo-se com pano de saco, cobrindo a cabeça com cinzas. Até na Babilônia ele ainda tinha Deus. Até na Babilônia ele ainda tinha Deus. Deus, Deus, Deus. Ó Messias Fernandes, Pastor Messias Fernandes de Ribeirão Preto. Ele estava buscando uma resposta por meio de orações. Você precisa voltar a orar. Precisamos voltar ao monte da oração. Precisamos voltar a clamar ao Deus da glória. Precisamos voltar a orar o Senhor Deus poderoso dos céus. Ele se aproximou de Deus após ter terminado o jejum. Ele estava vestindo-se com pano de saco. Ele cobriu a sua cabeça com cinzas. E ele dizia: Deus, 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 traga o seu povo de volta da Babilônia. Ana Albarracim, serva de Deus, o Senhor está dizendo: a oração deve ser a nossa coroa. Estas eram as 3 coisas que as pessoas frequentemente faziam. Elas cobriam-se de cinzas e vestiam de saco e jejuavam. Quando eles mostravam profundo arrependimento e verdadeira sinceridade diante de Deus.
Daniel, ele não apenas orou, mas ele orou ao Senhor. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Quando você coloca aí no comentário, Deus meu, o Senhor responde de outro lado, Pastor Messias Fernandes, meu filho, eu estou aqui. Andresa Taína Santos, ele vai falar a mesma coisa. Ele clamou o nome do Senhor. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu. A primeira parte consiste em um pedido do pecado, em um pedido de perdão pelo pecado. Esse foi o primeiro pedido de Daniel. A primeira parte da oração, ele está pedindo perdão. Os pecados que ele menciona deixam a gente até mesmo arrepiado, Messias Fernandes. Ele pede perdão pela apostasia do verdadeiro Deus. A nação tinha apostatado da fé. Desobediência aos mandamentos de Deus. Desobediência aos mensageiros de Deus. Nenhuma confissão de pecado. E volta-se para Deus desconsideração da verdade. Israel não estava mais considerando a palavra de Deus. Israel não estava mais considerando a palavra de Deus, Antônio Brito. Eles não tinham mais confissão de pecados. Eles estavam longe do Deus poderoso da glória. Eles tinham apostatado do verdadeiro Deus. Deus está falando com o Rio Grande do Sul nesta mensagem. Vocês desobedeceram aos mandamentos de Deus. Vocês desobedeceram aos mensageiros de Deus. Vocês não confessaram os seus pecados. E vocês não consideraram a verdade. Julgamentos e mais julgamentos está chegando para o Brasil. José Lucas Araújo, seja bem-vindo. Significa algo conhecer a Deus para quem você ora. O seu primeiro desejo era confessar os pecados de seu povo. Segundo, ele reconheceu a grandeza do Deus a quem ele orou. Você precisa reconhecer a grandeza do seu Deus. Você precisa reconhecer que o seu Deus é grande. Deus é maior do que Exu Sete Sombras. Deus é maior do que a Pomba Gira. Deus é maior do que o Exu Caveira. Deus é maior do que o Zé Pilim. Deus é maior do que São Jorge. Deus é maior do que os deuses das trevas.
A única maneira de parar a ira de Deus sobre o Rio Grande do Sul neste momento é aquele povo se voltar para Deus. Eu até agora não vi em nenhum momento alguém dizer: graças a Deus que eu estou vivo. Graças a Deus que eu estou vivo. No Rio Grande do Sul tem até cemitério consagrado para o príncipe das trevas. Sacrifício de criancinhas em rituais macabros. Deus não aceita uma coisa dessas em pleno século 20 e 21. O seu servo que morreu naquele acidente da TAM há 10 anos atrás já tinha profetizado. Deus está irado. Há um poder satânico governando esta nação. Há uma cultura que não é cultura de Deus neste país. A cultura blasfema de Deus. Os astros da nossa televisão no Brasil blasfemam de Deus. As atrizes, as estrelas deste país blasfemam de Deus. O que aconteceu nas praias lá em Copacabana foi uma afronta à santidade de Deus. E Deus está dizendo a mim nesta noite: não vou deixar passar batido. Eu não vou deixar passar em branco. Igrejas se levantem como mensageiros da verdade. Nós somos culpados pelo crescimento do pecado em nosso país. Daniel reconheceu a grandeza do Deus a quem ele orou. O que aconteceu nas praias lá em Copacabana foi uma afronta à santidade de Deus. Daniel louvou a Deus como aquele que sempre mantém a sua aliança. Gente de Deus, Deus ainda mantém a sua aliança. Deus ainda mostra a sua misericórdia para 2 tipos de pessoas. Somente para 2 tipos de pessoas que Deus demonstra a sua misericórdia. Para aqueles que guardam seus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e agimos impiamente, nos rebelamos, até mesmo nos afastamos dos teus preceitos e dos teus julgamentos. Deus protege aqueles que guardam os seus mandamentos. Você o ama e guarda os seus mandamentos, então você será guardado por Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus, Messias Fernandes. Pecamos, cometemos iniquidade, temos agido mal e nos rebelamos. Estas 4 coisas a nação de Israel tinha cometido: pecado, cometer iniquidade, eles agiram mal e eles rebelaram contra Deus. A rebelião te leva em cativeiro. A rebelião leva você para cativeiro. Eles se afastaram dos preceitos de Deus. Eles deixaram seus julgamentos. A mensagem dos profetas que Deus enviou foi ignorada. Foi ignorada.
Eles ignoraram a mensagem dos profetas que Deus enviou. E se você ignorar nesta noite o que está sendo pregado, o julgamento virá. Todos ignoraram o que Deus tinha a dizer. É isto que Daniel está dizendo. Ana Flávia Rose. É isto, Wesley, importa o que Deus está dizendo. Todos ignoraram o que Deus tinha a dizer. Os reis ignoraram o que Deus tinha a dizer. Os príncipes ignoraram o que Deus tinha a dizer. Seus pais de gerações anteriores ignoraram o que Deus tinha a dizer. Todas as pessoas da terra ignoraram o que Deus tinha a dizer. Todos ignoraram o que Deus tinha a dizer. Todos. Deus fez o que é certo em tudo o que fez. Daniel 9:7. Daniel 9:7 diz assim que Deus fez certo em tudo o que ele fez. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Deus fez o que é certo em tudo o que fez. E Daniel diz: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós estamos confundidos do rosto. Os homens de Judá, os moradores do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, até mesmo de perto, até mesmo de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação. Prevaricaram contra ti. O povo ficou diante de Deus com confusão de rosto. Estão todos diante de Deus com o rosto confundido. Paranaguá, Paraná, Fábio Nascimento, seja bem-vindo, irmão Fábio. Todos em Judá e Jerusalém, todo Israel, até mesmo aqueles que foram espalhados por todas as nações, foi tudo por causa da transgressão que eles transgrediram contra Deus. O que está acontecendo no nosso Brasil, amados, é o pecado. É o pecado. Transgressão contra Deus. Sacrifício de crianças. Cemitérios consagrados a príncipe das trevas. Ateísmo. Meu Deus. Confusão. Daniel não é o único com confusão de rosto. Os reis ficaram confundidos, os príncipes, os seus pais também ficaram confusos. Estamos confusos. O prefeito, o governador do Rio Grande do Sul, ele está confuso. Eles estão perdidos. Os prefeitos dos municípios ali gaúchos não sabem o que fazer. Pessoas perderam suas casas, suas terras, seus animais. E não sabe aonde construir a cidade. Isaías capítulo 25 fala sobre isso. Suas cidades foram inundadas. Há apenas uma razão para a confusão de rosto. Foi porque eles pecaram contra Deus.
foi porque eles pecaram contra Deus. Vamos fazer, não sabemos o que fazer. Em Daniel 9:9, Daniel fala sobre perdão. Em Daniel 9:9, a oração de Daniel agora é um pedido de perdão, é um pedido de misericórdia. Está na hora da gente orar. Está na hora do Brasil orar. Está na hora do Brasil buscar a Deus. Daniel sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Daniel sabia que Deus era um Deus grande, um Deus de muito perdões, um Deus de milhões de perdão, um Deus que perdoa, um Deus que perdoa. Daniel sabia. Tudo isso, apesar da rebelião contra ele, Deus ainda perdoava. Luzia Chaves, Deus ainda perdoava. Pastora Camila, Deus ainda perdoava. Patrícia Silva, Deus ainda perdoava. Os seus pecados não podiam afetar a natureza de seu grande Deus. Você ignora Deus. No seu ateísmo, na sua burrice, na sua falta de sabedoria, você é um ateu e você ignora Deus. Mas isso não afeta Deus, porque a natureza de Deus é esta: grande perdoador, Deus de grande misericórdia. Eles não seguiam as leis que Deus havia dado. Não seguiram as leis que Deus havia dado. Não casem homem com homem, nem mulher com mulheres. Casamento é macho e fêmea, ou é fêmea e macho. Casamento é homem com uma mulher, é uma mulher com homem. Casamento não é homem com homem. Não existe primeiro cavaleiro, existe a primeira dama. O pecado. Eles não haviam seguido as leis que Deus havia dado. Os profetas foram fiéis em pregar a palavra de Deus, mas eles falharam em obedecer. Meu Deus, povo do Facebook, um dia vocês estarão diante do trono do julgamento de Deus. Vocês estarão no tribunal de Cristo. E muitos aqui no Face vão dizer: eu não sabia, ninguém nunca me falou. Aí Jesus vai olhar para você e vai falar: mas todo dia eu estava com meu servo Abraão falando, pregando a verdade para vocês, e vocês não deram ouvido. Todas as pessoas são culpadas de quebrar a lei de Deus e não obedecer a sua voz. Todas. Daniel estava profetizando e orando, dizendo: pecamos contra ti, Senhor. Luiz Oliveira, um grande abraço, meu querido. Daniel orava: pecamos contra ti, Senhor. Pecamos contra ti, Senhor. Você nunca vai ouvir uma mensagem dessa nos Gideões Internacionais em Camboriú, Santa Catarina. Você não ouve uma mensagem dessa no púlpito da tua igreja. Os atalaias estão calados. Os profetas estão calados, Luiz Oliveira. A maldição que havia sobre eles era exatamente o que Deus havia prometido há séculos, por meio de Moisés, Deuteronômio 30 e Daniel 9:12.
Lá em Deuteronômio 30, Deus disse: olha, vocês vão para cativeiro, eu vou abandoná-los, vocês não vão estar comigo para sempre. Nenhum povo sobre o céu havia sido tratado como Deus tratou com Jerusalém. Eu quero repetir. Nenhum povo sobre o céu havia sido tratado como Deus tratou com Jerusalém. Meu Deus. Meu Deus. Apesar de tudo que Deus fez, o povo falhou. O povo falhou. É isto que Daniel falou na oração de Daniel 9, 13 e 16. Tudo que Deus fez, o povo falhou. Eles não oraram. Eles não afastaram de seus pecados. Eles se recusaram a entender a sua verdade. Um povo que não ora é um povo fraco. Amado irmão e amada irmã, pelo amor de Deus, afaste do pecado. Quando você vir a palavra, portanto, olhe para trás para o que está ali. Portanto, olhe para trás. O Senhor viu o seu mal e trouxe julgamento sobre eles. Deus estava certo em tudo que ele havia feito. A culpa estava sobre eles porque não obedeceram a sua voz. Não obedeceram a sua voz. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Daniel lembrou de como Deus certa vez tirou o seu povo do Egito com uma grande libertação. Daniel começa a repetir para Deus: o Senhor agiu de maneira sobrenatural, tirou o seu povo do Egito, trouxe uma grande libertação. Todo mundo sabia o que Deus havia feito no Êxodo, e isso trouxe grande glória ao seu nome. As pessoas mesmo assim responderam perversamente a todos os benefícios que Deus lhe deu. Deus nos tem dado vida, Deus nos tem dado saúde, Deus nos tem dado trabalho, Deus nos tem dado fôlego de vida, Deus tem nos abençoado e nós estamos respondendo contra Deus com nossos pecados. É isso que Daniel falou. E Daniel sabe que Deus fará o que é certo. Daniel sabe que Deus fará o que é certo. Não adianta você ficar orando para o Rio Grande do Sul. Não adianta você ficar orando para o lugar que está tendo ruína e julgamento de Deus. O apóstolo Paulo disse: não ore por aqueles que Deus está trazendo, açoite. Não ore para que Deus retire a vara sobre aqueles que Ele está dando o castigo, julgando os seus pecados. Deus fará o que é certo. E Daniel, certo que a ira de Deus está vindo, Daniel implora na oração que a ira de Deus seja afastada de Jerusalém. Daniel, ele lia o livro de Jeremias. E Jeremias havia dito que Jerusalém tinha pecado. Meu Deus. Venha o que vier, Deus vai fazer o que é certo, gente.
Daniel sabia que sua condição atual era por causa de seus pecados e dos pecados de seus pais. Daniel sabia, Luiz Oliveira. Ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. Por causa de seus pecados, as muitas nações do mundo não tinham mais respeito por Deus ou por seu povo. Estamos perdendo o respeito por Deus. Há muitas igrejas no Brasil que não respeitam mais o nome de Deus. Não respeitam mais Jesus Cristo. Está tendo inauguração de igreja satânica em cada esquina da nossa cidade agora. Templos sendo levantados ao satanismo. Satanistas estão levantando igrejas para todo canto. Um Deus que não está sendo mais respeitado. Um Deus que não está sendo mais pregado. Então Daniel ele pede a Deus para ouvir as suas súplicas. Daniel 9:17. Ele pede a Deus: ouça a minha súplica, Senhor. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve o teu servo e as tuas súplicas e faze brilhar o teu rosto sobre o teu santuário que está desolado por amor do Senhor. Olha, Daniel, ele já via a desolação. Daniel dizia: Senhor, faz brilhar de novo o teu rosto. O seu santuário está desolado. Desolação. Você sabe o que é que Daniel está orando aqui, meu irmão? Ele quer que Deus seja capaz de sorrir de novo para o templo em Jerusalém mais uma vez. Nós temos que orar a Deus para que Ele brilhe sobre nós de novo, para que Ele sorria para nós de novo. Você chega hoje dentro das igrejas, eu prego em muitas igrejas e eu vejo a desolação. O povo está triste. O povo, quando começa a louvar a Deus, parece uma multidão indo enterrar um defunto. Daniel queria que o pedido do povo fosse mais uma vez atendido. Daniel orava para que o Senhor fosse glorificado por meio de seu povo novamente. Daniel implora que Deus abra seus ouvidos para as suas orações. Daniel deseja que os olhos do Senhor observem a sua condição. Daniel deseja que o Senhor olhe para Jerusalém. Olha, Daniel não se aproxima de Deus por causa de qualquer coisa sobre eles, que mereceria alguma de suas bênçãos. Ele está apenas contando com a misericórdia de Deus. Olha para você ver os pontos da oração de Daniel. Primeiro ponto, Daniel diz: ouve-me, Senhor, porque pertenço a ti. Segundo ponto, perdoe-nos, Senhor, porque somos culpados. Terceiro ponto da oração, ouça e faça isso rapidamente ao Senhor. Quarto, não adie o Senhor, por favor, não adie mais. 5, faça tudo por sua causa, ó meu Deus. 6, toda Jerusalém e todos os judeus pertencem a você. 7, a glória de Deus está sendo roubada dele, porque todo mundo julgará pelo que está acontecendo com o seu povo. Daniel ora. Daniel fecha a oração dizendo: a sua glória está sendo roubada. Gente, a sua glória está sendo roubada.
Meu Deus. Sobre o que Daniel estava orando? Quais eram as preocupações de Daniel? Daniel estava preocupado com o templo, com o santuário. Daniel estava preocupado com Jerusalém. Daniel estava preocupado com o povo judeu. Ainda estava orando quando algo inesperado aconteceu. Ele nunca foi capaz de dizer amém nesta oração. Daniel foi interrompido por alguém que o tocou. Ele ergueu os olhos e olhou, era Gabriel, o anjo do Senhor, o arcanjo Gabriel. Era a hora do sacrifício noturno de ser feito. Cada vez que Gabriel aparecia para o homem, era para entregar uma mensagem. Deus ama Daniel. Ele ouve a oração de Daniel e ouve a nossa oração também, Antônio Brito. A visão de Daniel, agora Gabriel ajuda Daniel a entender o elemento temporal de Daniel. Daniel disse a ele que havia sido enviado para lhe dar informações, habilidade e compreensão. E Gabriel recebe ordem de ir até ele assim que ele começasse a orar. Quando você começa a orar, o anjo de Deus é enviado. O pai dele sabe do que vocês precisam antes que peçam a ele. Ele garante a Daniel que é muito amado. Olha, ele diz sobre 70 semanas que serão necessárias para o povo judeu e a cidade de Jerusalém. A palavra grega traduzida aqui é Jaboá, que significa 7 ou uma semana. Daniel começa a ter uma visão. A visão começa quando o mandamento de restaurar e construir Jerusalém for dado. Somente quando a grande tribulação terminar, as seguintes condições existirão. Termina a transgressão, por fim aos pecados, fazer a reconciliação com a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Aleluia. Da mesma forma que Deus falou com Daniel, Ele está falando com você esta noite. Eu não sei as pessoas estão dizendo, precisamos orar pelo Rio Grande do Sul. Não adianta. Não adianta. O que Deus falou tem que ser cumprido. O que Deus determinou tem que ser cumprido. Nós pagamos um preço muito grande quando nós pecamos. O Brasil, ele pecou grandemente ao eleger um presidente que não crê em Deus. Somos governados por um grupo de pessoas que não creem em Deus. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pela tua esposa, ore até pelos seus animais. Deus vai trazer o julgamento, venha o que vier.
Abraão intercedeu 10 vezes por Sodoma e Gomorra e não teve jeito. Abraão disse: Senhor, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, tu vai poupar a cidade? Ele disse: sim, vou poupar por causa dos 10. Mas não havia. E pelos 20 não havia. E pelos 30 não havia. Pelos 40 não havia. Pelos 50 não havia. Se Abraão falasse 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 justos, não haveria. E Deus mandou bolas de fogo do céu, tempestade de fogo sobre Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra em segundos se tornou cinzas sobre a terra. Cinzas sobre a terra. Uma enchente. Os líderes daquelas cidades, daquele estado do Rio Grande do Sul, estão dizendo que há muitas cidades ali que não vai ter condições nem de serem reconstruídas. Não há como reconstruir aquilo. Nós vamos ter que arrumar uma outra topografia para construir novas cidades, construir outras cidades. E Sodoma e Gomorra nunca foi erguida de novo, nunca foram erguidas de novo. O apóstolo Paulo disse: há uns que eu peço que vocês não orem, porque Deus está tratando com eles. Teve uma vez que o irmão me pediu oração e quando eu cheguei a Deus para orar, o Espírito Santo falou no meu coração: não ore por ele, porque Deus está tratando com ele. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero deixar aqui um recado aos irmãos do YouTube e aos irmãos também do Facebook, vocês que estão aqui. Se vocês sentirem de Deus e ajudar o nosso ministério, o Pix está aí na tela, nos ajude hoje e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Irmã Inês Portela, Deus te abençoe. Todos vocês. Aleluia. E às vezes eu sinto muita falta de muita gente na live, porque muitas pessoas não gostam que a gente prega a verdade. A verdade aborrece, aborrece demais. A verdade machuca. A verdade, ela corta a carne. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela aborrece, a gente sente dor quando ela vai cortando o nosso pecado, cortando a nossa carne. Mas no final dela nós sentimos aquele gozo de alegria, porque nos livrou da morte. Eu noto que muita gente entra no ar, mas eles não comentam. Eu vou dizer para vocês, Deus está levantando um exército, uma geração de crentes de coragem. Se você não tem coragem para divulgar o Evangelho da maneira que ele é, você está prestando desserviço a Deus. Pastores, líderes que estão aí esparramados pelo Brasil, eu sei que você não vai ouvir o que eu estou falando, porque você não assiste a minha live. Mas se você ocupa o púlpito da tua igreja, e você só fica falando bobagem, e você não prega coisíssima nenhuma, você fica alisando o pecado, você não traz ensinamento à igreja, você deixa a igreja do jeito que ela quer ficar, você está perdendo o seu tempo, e você está condenando o rebanho inteiro para o inferno. Você tem que pregar a verdade. No futuro, no grande tribunal de Cristo, milhares vão olhar para você e dizer: você nunca me falou, você nunca me disse.
A oração de Daniel. Que Deus abençoe os amados irmãos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã de volta na live. Tá bom? Aleluia. Que a graça de Deus, o amor do Pai e as santas consolações do Espírito Santo seja com os irmãos. E até amanhã, querendo Deus.